Olha, nomes gigantes como Joseph Murphy e Napoleon Hill sempre falaram sobre o poder da mente subconsciente, certo? Mas como é que a gente transforma essa ideia, que muitas vezes parece tão abstrata, em algo que dá para usar no dia a dia? Hoje, a gente vai destilar esses conceitos num protocolo que é prático, que é acionável. O objetivo é muito claro: sair do campo dos desejos e entrar de cabeça na arena da ação que se pode medir. E para começar, vamos direto para uma armadilha bem comum, onde quase todo mundo acaba caindo. Vamos direto ao ponto. Existe uma frustração enorme que acompanha muita gente que se interessa por esse assunto. As pessoas se sentem atraídas pelas promessas do pensamento positivo, tentam aplicar, mas acabam presas num ciclo que simplesmente não gera resultado concreto. E o que acontece depois? Desilusão, claro. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é mesmo? Se a intenção é tão poderosa assim, por que tantas vezes ela parece falhar? A resposta não está na falta de vontade, não. Está numa peça que falta nesse quebra-cabeça. Uma peça fundamental que a gente vai encontrar hoje. Parte do problema é o que a gente chama de viés de sobrevivência. A gente só ouve as histórias que viralizam os casos espetaculares de sucesso. É como olhar só para os bilionários que largaram a faculdade e achar que essa é a fórmula mágica, sabe? Ignorando completamente todos os outros que tentaram e não deu certo. Isso cria uma imagem da realidade que é perigosamente distorcida. E aqui está o erro crucial: tratar a visualização como se fosse um substituto para a ação. Quando o pensamento vira a única ferramenta, o resultado vira uma loteria. E aquela sensação de estar patinando no mesmo lugar é quase inevitável. Então tá, se a lâmpada mágica não funciona, qual é a alternativa? Para consertar isso, a gente precisa de uma nova metáfora, uma que é muito mais poderosa. Vamos abandonar de vez a ideia da mente como uma lâmpada que concede desejos e abraçar a visão da mente como um jardim, um solo fértil que precisa ser ativamente cultivado. A diferença é total, é fundamental. A lâmpada mágica coloca a gente numa posição passiva, de quem faz um pedido e fica esperando ser atendido. Já o solo fértil, esse exige um papel ativo, o papel de um jardineiro. Alguém que prepara a terra, que planta a semente certa e que cuida de todo o processo. E tanto Murphy quanto Hill nos mostram que esse solo, o nosso subconsciente, tem duas funções incríveis. Primeiro, ele é o solo, o executor que repete fielmente os padrões que já estão ali. Mas ele também é o canal, o receptor que conecta a gente com novas possibilidades e insights. Ele é, ao mesmo tempo, um executor e um conector. Agora, vamos cavar um pouco mais fundo e entender a ciência por trás desse jardim. Isso aqui não é mágica. São mecanismos psicológicos e neurológicos que são testáveis e que explicam por que essa abordagem funciona de verdade. Primeiro, temos o priming e o condicionamento. Pensa assim: cada vez que um pensamento é repetido com emoção, uma via neural é reforçada no cérebro. Com o tempo, as respostas ligadas a esse pensamento se tornam automáticas. É como um caminho que, de tanto ser usado, vira uma trilha bem marcada no jardim da mente. Em segundo lugar, o viés de confirmação. Quando a gente define um objetivo claro, o cérebro não cria oportunidades do nada. O que ele faz é agir como um holofote, ajustando o foco para iluminar tudo que é relevante para aquele objetivo. Coisas que, talvez, sempre estiveram ali, mas que a gente simplesmente não via. Terceiro, marcadores somáticos. As emoções funcionam como etiquetas. É aquele sentimento na barriga que diz pra gente seguir um caminho em vez de outro. Ao sentir de verdade o resultado final desejado, as decisões que levam até lá parecem intuitivamente mais corretas, guiando nossas escolhas rápidas do dia a dia. E por último, mas não menos importante, a autoeficácia. A simples crença de que um objetivo é alcançável muda radicalmente o comportamento, aumenta a persistência diante dos desafios e a quantidade de esforço que a gente coloca. E só isso, por si só, já aumenta drasticamente as chances de sucesso. A crença alimenta a ação. Ok, tudo isso é fascinante, mas a pergunta que fica é: como aplicar isso de um jeito sistemático? É exatamente aqui que entra o protocolo de ação do jardineiro, um passo a passo para a gente transformar a intenção em resultado. O modelo é simples, mas é incrivelmente poderoso. Ele se baseia em 3 etapas lógicas. Primeiro, e o mais importante de tudo, preparar o solo. Depois, plantar a semente certa. E, de forma crucial, nutrir essa semente com ação. É isso: solo, semente e ação. O passo 1 é inegociável. Pensa só, não dá para plantar sementes de abundância num solo de escassez. É como tentar cultivar orquídeas no deserto. Não vai funcionar.
O trabalho começa exatamente aqui. Identificar e questionar aquelas crenças limitantes que sabotam o crescimento antes mesmo de ele começar. Com o solo preparado, aí sim é hora de plantar. E uma semente eficaz não é um desejo vago, não. É um objetivo específico, mensurável, descrito com todos os 5 sentidos e, o mais importante, carregado com a sensação, com a emoção real do resultado já alcançado. É isso que torna a coisa real para o subconsciente. E aqui está o passo que conecta tudo. A visualização nos dá um mapa, mas são as microações, feitas com consistência, que movem nossos pés pelo caminho. O protocolo sugere um compromisso. 3 pequenas ações concretas toda semana. É a ação que, de fato, move a probabilidade a nosso favor. E a gente precisa lembrar de um aviso crucial. O subconsciente não julga. Ele simplesmente executa o programa que foi instalado. Se os padrões que estão rodando lá no fundo são de escassez, não adianta fazer afirmações positivas na superfície. O trabalho no solo vem sempre, sempre primeiro. E a beleza desse protocolo é que ele não é sobre ter fé cega. Ele é testável. A gente pode e deve medir se o nosso trabalho de jardinagem está realmente dando frutos ou se a gente precisa ajustar a estratégia. E como a gente mede? Com indicadores práticos. Dá para medir a porcentagem de microações que a gente realmente executou. A mudança na credibilidade daquela nossa crença limitante antiga, numa escala de 0 a 10, e, claro, a taxa de conversão dessas ações em resultados de verdade. Isso é gestão, não é mágica. E se tiver uma métrica para focar, é essa aqui. A execução consistente das microações com uma meta de pelo menos 75% por semana. Esse é o principal indicador de que as coisas estão alinhadas. A ação é o verdadeiro termômetro do progresso. Essa frase resume perfeitamente a filosofia do jardineiro. O poder não está em tentar controlar o mundo lá fora. Está em alinhar o subconsciente com as 3 coisas que estão sob nosso controle direto. Para onde a gente direciona nossa atenção, como a gente gerencia nossas emoções e as ações que decidimos tomar. No final das contas, a escolha é nossa. A gente pode ser um passageiro passivo, esperando que os desejos se realizem como num passe de mágica, ou a gente pode pegar as ferramentas e se tornar o jardineiro das nossas próprias vidas. A questão não é se a mente é poderosa, mas sim como a gente escolhe cultivá-la.